Sabe por quê? Muitas das vezes você se sente constrangido, você se sente humilhado, você se sente frustrado, você se sente não merecedor e você vive se machucando porque você tolera muita coisa. E uma das coisas que eu tive que aprender é impor limites. Porque muitas das vezes a gente insiste que pessoas fiquem na nossa vida, pessoas essas que muitas das vezes precisam nos constranger na base da brincadeira para se sentirem confortáveis. Pessoas que expõem suas vulnerabilidades para outras pessoas, sendo que você confiou a elas esse assunto que era muito íntimo. E uma vez eu tava passando por uma situação e eu comecei a chorar e eu fiquei muito triste. E eu falei assim pra Deus, nossa, eu tô tão chateada, tão chateada. Porque eu amo essa pessoa. Só que essa convivência tem me destruído. E aí, eu tinha visto uma frase de uma psicóloga que diz assim: se você decidir ir embora todas as vezes que você fosse desrespeitada, quanto tempo essa relação que você tem com essa pessoa, seja amorosa, seja familiar, seja de amizade, quanto tempo isso duraria? Eu parei. Eu travei. Eu fiquei um tempo pensando. Porque foi uma das primeiras vezes em que eu percebi que eu precisei aumentar muito os meus limites daquilo que eu tolerava para manter pessoas na minha vida. O limite, ele não expulsa pessoas da sua vida. A não ser que você queira dar limite e distanciamento. Porque você sabe que aquela relação só te machuca. Ok. Agora, o limite, ele serve para que as pessoas entendam que elas não podem ultrapassar um certo ponto. Muitas das vezes a gente quer continuar tendo convivência com algumas pessoas por conta de momentos bons que nós vivemos com aquela pessoa e pelas lembranças boas que aquilo nos gerou. E aí nós acabamos tolerando muita coisa e aceitando que aquelas pessoas nos machuquem, pelo simples fato de querer mantê-las ali, pela consideração que nós temos. Só que eu acho que nessa hora, eu e você devemos ter uma ficha caída e um despertar. Porque muitas das vezes nós estamos nos culpando para tentar salvar relações da nossa vida. E a gente acaba não percebendo o quanto nós estávamos nos abandonando no processo. Porque a nossa vida só temos uma para fazer dar certo. E ainda permitir com que pessoas ultrapassem os limites e nos causam transtornos, decepções, frustrações, até traumas, só para mantê-las conosco, sendo que a nossa consideração por elas não é a mesma que elas têm por nós, porque se eu gosto de alguém, eu não trataria essa pessoa dessa forma. Entende? Então, assim, é necessário impor limites, porque o limite também trata de amor. O limite também trata de cuidado. O limite é necessário para que nós venhamos fluir. Porque enquanto nós ficarmos segurando pessoas na nossa vida, sem dar limites para elas, porque tem ciclos que precisam ser rompidos. Outros têm que ser analisados para saber se realmente ficam ou se realmente eu preciso também limitá-los ou limitá-los e distanciá-los. Porque eu não conseguia nem aproveitar minhas próprias conquistas por conta de algumas palavrinhas que pessoas que eu amava muito, literalmente, jogaram em mim, porque me machucaram muito. E depois que eu comecei a limitar e cortar algumas coisas, até vínculos, eu comecei a fluir.
Porque o fluir não estava no perdoar e mantê-las, mas estava no perdoar e permitir com que elas também fossem livres. A distância, às vezes, ela é necessária, mesmo com muito amor.